Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Ricardo Torelli. Sejam muito bem-vindos no meu canal Curiosidades. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um anatomista alemão chamado Gunther von Hagens. Ele já esteve aqui no Brasil com sua exposição. Ele é criador da fórmula de plastinação, que é feito para conservar os corpos humanos. Durante esse vídeo eu vou mostrar algumas coisas que, se você ver, você fala assim, como que ele faz isso, né? Como que ele chega a fazer isso daí? E vocês vão perceber que nas exposições tem corpos inteiros, tem órgãos, tem pessoas cortadas ao meio, órgãos cortados ao meio, né, em várias placas assim, e tem uma parte do vídeo que eu vou mostrar isso. Vamos lá. Esse vídeo eu dividi em 5 partes. Na primeira parte eu falo sobre ele, sobre a sua criação. Na segunda eu explico como é feita a plastinação. Na terceira parte é uma exposição que eu vou mostrar dele. É uma exposição mais recente, uma exposição, e eu vou narrando uma entrevista que fizeram com ele, para vocês conhecerem mais a obra dele. Essa parte é muito legal, que ele fala sobre uma mulher grávida que visitou a exposição dele e ela queria abortar. Dá uma olhadinha lá, vocês vão gostar. Na quarta parte do vídeo, nessa parte eu não vou narrar mais nada, vou deixar uma música rolar e vocês vão ver como que ele faz a parte que corta, fatia o corpo. Agora na quinta parte, que nem a exposição aqui do Brasil, não teve animais, mas ele já tinha um cavalo todo desmembrado com uma pessoa em cima, e nessa exposição aqui no Brasil, infelizmente não teve. Então vou deixar a última parte só para mostrar todos os animais que até hoje já foram plastinados. Então a parte incrível que eu achei, que eu vi lá, que eu achei sensacional, são que nem tem um braço, você olha ali, você vê toda a ramificação das veias, das artérias no braço, da cabeça. Aí durante a exposição eu perguntei como que ele faz isso. Ele coloca um produto na veia da pessoa, ela toma conta de todos os vasos, depois coloca no ácido e quando tira, fica aquela ramificação. Galera, espero que vocês curtam o vídeo ficou um pouco grande porque tem muita coisa para mostrar. Se vocês gostaram, compartilhem, tá bom? Isso é importante para o canal começar a crescer. Galera, grande abraço aí e até mais, hein? A plastinação é um procedimento técnico e moderno de preservação de matéria biológica, criada pelo artista e cientista Gunther von Hagens em 1977, e que consiste em atrair os líquidos corporais, tais como a água e os lipídios, através de métodos químicos, acetona fria e morna, para substituí-lo por resina elástica de silicone e borrachas. A finalidade da plastinação é a instrução nas ciências naturais, o conhecimento nas áreas da saúde e a exibição museográfica. A plastinação tem 5 etapas. Primeira, embalsamento. O corpo é dissecado onde é retirado pele e gordura. Segunda etapa é o banho de acetona. Ele é um solvente extremamente volátil, serve para tirar o odor. Terceiro é o banho de polímero, que pode ser silicone ou borracha. Depois o tanque é lacrado e começa o processo a vácuo para remover a acetona e fazer com que o polímero penetre no tecido. Processo chamado de impregmentação forçada. O quarto é o posicionamento. O quinto é a secagem, que pode durar de semanas a anos, dependendo do tamanho.
A primeira exposição, em 1995, aconteceu no Japão, atraindo milhares de visitantes. Na Europa, a inauguração de Mundo dos Corpos deu-se em 1997, também superando a previsão de sucesso em número de visitantes. Desde essa época, as exposições já computaram o recorde de mais de 13 milhões de visitantes. A maioria é atraída pelo fascínio que a visão do cadáver provoca e pela curiosidade de conhecer-se para além da superfície da pele. E assim como choveram euros, começaram a chover também as críticas e as discussões sobre os cadáveres e as exposições, a começar pelas éticas e religiosas. Ao que parece, Von Hagen havia descoberto não apenas uma técnica de sucesso no embalsamento de cadáveres, mas também uma mina de ouro, já que, além do valor dos ingressos das exposições de corpos, o anatomista recebe por um corpo embalsamado por platinação 75 mil euros, ou seja, aproximadamente 280 mil reais. E quando começou isso tudo? Von Hagen relata: aos 6 anos de idade, passei 7 meses dentro de um hospital. Sofro de hemofilia e me lembro de que, na época, mesmo estando em coma, escutava as pessoas conversando sobre as minhas chances de sobrevivência. Foi a primeira vez que estive perto da morte. Logo depois, fui a uma exposição de esculturas e decidi me tornar um escultor. Fiquei com essa ideia na cabeça por um bom tempo. Aos 10 anos, vi um bezerro morto na fazenda do meu tio e lhe pedi para me deixar dissecar o animal. Ele não deixou, mas me deu o coração do bezerro e eu fiquei tentando entender como ele funcionava. Quando completei 16 anos, larguei a escola porque não estava tirando boas notas e fui trabalhar em um hospital como assessorista. No mesmo hospital, virei telefonista, ajudante de escritório e assistente de enfermeiro. Como morria alguém a cada semana, acabei acompanhando uma autópsia e fiquei completamente fascinado. Cheguei a levar escondido um cérebro para casa para estudá-lo e desenhá-lo. O curioso é que, hoje, o meu trabalho está bem próximo da minha ideia original de ser um escultor. Em uma entrevista, o entrevistador pergunta se ele se considera um artista, e Von Hagen responde: nunca estudei arte e não preciso da criatividade de um artista para fazer o que faço. Não considero os corpos expostos obras de arte. Sou uma espécie de inventor, um artesão. E o entrevistador continua: mas boa parte da sua crítica e do público chama seu trabalho de arte. E ele responde: encaro isso como um elogio, mas acho que é tudo fruto da sensação que as pessoas têm quando olham pela primeira vez partes desconhecidas de sua própria anatomia. É importante lembrar que eu não mudo nada nos corpos, não faço os corpos mais bonitos, eu apenas os conservo de uma maneira diferente. De novo o entrevistador: mas o senhor busca poses estéticas para exibir os corpos. Isso é muito interessante. No Japão, quando mostramos a primeira exibição, passamos semanas discutindo a melhor maneira de expor os corpos, começando colocando-os no chão, como se estivessem deitados, mas as pessoas reclamavam e pareciam não gostar muito. Quando eu coloquei os corpos em posições que davam uma sensação de vida, movimento, duas coisas surpreendentes aconteceram. A exposição começou a lotar e eu passei a ser considerado um artista. E como o senhor define em que posições cada corpo deve ser exposto? Ele respondeu: assim como os renascentistas, minha preocupação é expor um corpo de uma maneira que revele os detalhes da sua anatomia. Minha ideia é mostrar o esqueleto, os músculos e outros detalhes do corpo de uma forma agradável. A estrutura dos ossos, por exemplo, tem uma beleza típica de uma obra de engenharia. As poses são definidas em funções dessa estrutura, não por um impulso artístico. Cada corpo exposto tem um valor anatômico, não estético. E o repórter: e não é exatamente isto que parece incomodar tanto as pessoas? Von Hagen continuou respondendo: é claro que tenho o desejo de atrair o maior número de visitantes, mas a minha intenção é significar o corpo e não desrespeitá-lo. Não troco, por exemplo, o pênis por algo sarcástico, nem apelo para outros artifícios. O repórter: mesmo assim, a exposição enfrenta protestos em todos os lugares onde passa. Von Hagen responde: é verdade. Na Alemanha, por exemplo, sofremos as mais diversas reações. Em Manhen,
Os líderes da igreja local tentaram fechar a exibição argumentando que o que faço não é digno para os corpos. Em Colônia, a igreja escreveu artigos pedindo para os fiéis não visitarem a exposição. O resultado foi um público de 3 milhões de pessoas. Já em Oberhausen, um padre decidiu ver a mostra antes de criticá-la. No meio da exposição, ele ouviu uma mulher que, espantada com o tamanho de um feto de 3 semanas, disse a uma amiga grávida: "Nossa, é isso que já está na sua barriga? Dá até para ver o pezinho dele. Você deveria pensar melhor antes de abortar." Depois desse diálogo, ele acabou achando a amostra educativa. O repórter: "E como que a maioria das pessoas costumam reagir?" Von Hagens responde: "Alguns adoram, outros sentem repulsa. Curiosamente, alguns estudantes de medicina ficam revoltados. O engraçado é que durante o curso de medicina, se você dá um fígado ou um rim para eles estudarem, eles não se incomodam. Já quando se trata de olhar de frente para um corpo inteiro, o cadáver ganha um status humano e alguns deles não se sentem muito bem. E o que deve esperar que o público aprenda com o seu trabalho? Fico satisfeito quando o visitante passa 2 horas vendo os detalhes do esqueleto, dos músculos, dos órgãos. A exposição é uma grande oportunidade para que qualquer pessoa possa ver, em pouco tempo, o que um estudante de medicina levaria 6 meses ou mais para aprender." O repórter pergunta: "Essa exibição também mostra um corpo dissecado de um coelho e de um cavalo. O senhor planeja dissecar alguns outros animais?" Von Hagens: "Sim. Recentemente trabalhei com um corpo de um camelo e o de um gorila. Agora estou procurando algo maior, um elefante, quem sabe." "O senhor teria algum problema se alguém da sua família quiser passar pelo mesmo processo de conservação de corpos?" "De jeito nenhum. Aliás, todos eles já autorizaram. Meu pai, minha mulher, meu filho, todos vão passar pelo mesmo processo. Eu até já fiz isso com o corpo do meu melhor amigo." "E o senhor, não foi estranho?" "Foi. Acabei percebendo que é verdade quando dizem que um cirurgião não pode operar alguém da família. Nessa época tive pesadelos terríveis. Isso atrapalhou muito o meu trabalho e decidi que quando um membro da minha família morrer, vou passar essa tarefa para a minha equipe." "E o que ainda choca o senhor?" "Ainda me choca quando eu corto um pulmão de um fumante. O barulho é terrível. A textura é completamente diferente de um pulmão normal. Parece que estou cortando areia. O que é pior é ver as pessoas que continuam fumando."